Esse vídeo de hoje é exclusivamente para você que ou que já atua e está travado, travada, ou que ainda não começou, mas sente o desejo. Talvez você é um profissional, talvez você ainda tenha um conhecimento, talvez você é formado, talvez você carregue uma bagagem de experiência enorme e gostaria de expor isso para o mundo. Gostaria de certa forma, de fazer um negócio no digital, gostaria de alavancar, de vender, de poder produzir conteúdo com a visão de mundo que você carrega, mas você não consegue. Então, o vídeo de hoje, ele é exclusivamente para você que sente esse medo ou que está travado por causa de alguma coisa que alguém falou para você e que, de certa forma, deixou você estagnado no meio do caminho, com uma crença limitante ou com algo que te impede de avançar. Esse vídeo é exclusivamente para você. E para você também, que mesmo você que não carrega, que não detém esse medo, que não teve em algum momento da sua vida esse problema, vai servir para você também, porque eu tenho conselhos específicos para te dar a respeito disso. Então, o primeiro deles, inclusive, que eu tenho para começar aqui para te falar é: não tenha medo de gravar o seu trabalho. Não tenha medo. Não tenha medo de expor para o mundo a visão que você carrega. Não tenha medo se você tem um conhecimento, se você é profissional ou uma profissional de determinada área, que você tem uma experiência, uma bagagem de experiência, talvez por profissional, por onde você trabalhou, o que você viveu. Não tenha medo de expor isso para o mundo, porque pessoas, existem pessoas, assim como você e assim como eu, existe pessoas, olha só o que eu vou te falar, existem pessoas que têm medo de aparecer na tela, que têm medo de criar conteúdo, que têm medo de gravar o próprio trabalho, que têm medo de expor a sua visão de mundo. Por outro lado, em contrapartida, existem pessoas que decidiram aparecer aqui nesse vídeo para tentar incentivar, para tentar te mostrar que na verdade esse caos, esse medo, ele só existe na sua cabeça. Foi você que criou ele. Lógico, talvez por influência do ambiente, talvez por influência de outras pessoas. Ok, a gente vai chegar nessa parte, mas o que eu quero que você entenda é que a grande maioria das preocupações que a gente tem, os grandes problemas que a gente acha que pode acontecer, a grande maioria deles não acontece. Então, todas as vezes a gente acha que pode acontecer alguma coisa, que alguém pode julgar, que alguém pode condenar, que vai dar errado, talvez não vai sair de acordo com o que você espera, ou então você se compara com outra pessoa e de alguma forma até chega a gravar, até chega a fazer, até chega a produzir. Mas você olha aquela pessoa que está lá na frente, aquela pessoa que já tem experiência de anos, e você está começando hoje. Talvez o seu primeiro, segundo, terceiro vídeo. Talvez você está começando um negócio agora e de alguma forma ainda não conseguiu alavancar como grandes empresários, grandes empreendedores. Você sabia que a maior problematização de você se sentir com medo e inferior para aparecer na frente das câmeras é justamente o problema da comparação que você tem com outras pessoas. Você esquece que todo mundo teve início, inclusive aquele que é grande, aquele que é referência para você. Todo mundo teve um início. Para te provar isso, sabe o que você vai fazer? Se você tem problema de comparação, né, se você tem essa necessidade, esse grau comparativo com outras pessoas, isso é um bloqueio muito, muito desastroso, porque é um bloqueio de autoimagem. Você não consegue se ver tão bom quanto, não melhor, não inferior, mas tão bom quanto aqueles que já estão no mercado. Tão bom quanto eu, você pode simplesmente ligar a sua câmera e fazer um vídeo. Expor a sua ideia. Expor a sua ideia. Simples assim. Simples assim. Isso é um bloqueio de autoimagem. Você não se enxerga com uma crença, inclusive é um bloqueio de autoimagem acompanhado de uma crença de incapacidade. Ou seja, você se acha incapaz de fazer, produzir, de gravar conteúdo, defender uma tese, né, defender um pensamento. Você se acha incapaz. Isso é crença de incapacidade acompanhado com um bloqueio de autoimagem que você tem, de sempre estar se comparando com as pessoas. Isso é um dos problemas. Existe um outro problema também chamado necessidade de aprovação. Ou seja, você não tem medo de gravar porque simplesmente você
não consegue defender o seu pensamento. Porque simplesmente o seu trabalho não é um trabalho digno, bom, que as pessoas vão exatamente ali consumir o conteúdo, as pessoas vão comprar se você estiver vendendo. Você tem a necessidade de aprovação das pessoas. Isso é um bloqueio que impede de grandes pessoas, de grandes mentes com QIs altíssimos se exporem publicamente. Você já parou para pensar que existe muita gente inteligente, sábia, que detém um determinado tipo de conhecimento, e são profissionais renomados no mercado, mas que simplesmente nunca quiseram gravar um vídeo, justamente porque eles têm necessidade de aprovação, têm a necessidade de se sentir aprovados por um grupo de pessoas, ou inclusive essa necessidade de aprovação muitas das vezes é da própria família. Você fica pensando, o que a minha família vai pensar? Será que minha família vai pensar que eu vou virar blogueiro agora? Será que minha família vai pensar que agora eu não sou mais talvez um professor, um profissional, sei lá. Agora eu tô indo pro mundo da internet, eu vou virar picareta. Será que é isso que eles vão pensar? O que, que os meus amigos vão pensar? Quando você tem esse tipo de pensamento, nada mais é do que necessidade de aprovação das pessoas. Necessidade de aprovação. Isso é um bloqueio que impede as pessoas de gravarem seu próprio conteúdo, de gravarem o seu próprio conhecimento. Já imaginou? Existe tanta gente com uma bagagem tão edificante, mas que não grava justamente por quê? Porque tem medo. E esse medo, que eu vou entrar agora no próximo assunto, o medo que você carrega não é um medo de errar. Foi te ensinado, você carregou, na verdade, essa desculpa a vida toda. Você nunca teve medo de errar. Sabe por que você nunca teve medo de errar? Porque você erra todo dia. Se eu tivesse medo de errar, você nem vive tava. Entende? Não é um medo de errar, é um medo de falhar em público. É um medo de falhar. Por quê? Porque como você carrega a necessidade de aprovação, você quer agradar todo mundo. E é humanamente impossível, impossível você agradar todas as pessoas. Você não vai conseguir. Posso ser que tem gente aqui que esteja me assistindo e eu não tô agradando essa pessoa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E em contrapartida, vai ter muita gente que vai assistir aqui e vai gostar do conteúdo. E vai gostar do conteúdo e vai ser destravado. Entende? Eu tô fazendo você. É lógico que para você driblar todo esse sentimento, tudo isso que te bloqueia, é um processo metodológico, né? Bem mais profundo. Mas só o fato de você entender por que, que você não produz, ou por que, que você sente um medo, que na verdade é só você que sente. Sabe por quê? Vamos supor que você grava conteúdo hoje e você posta. Vamos lá. Vamos pensar na pior das hipóteses. O conteúdo ficou muito ruim. As pessoas vão ver, algumas vão julgar, outras não, e a sua vida vai continuar. Amanhã você tá vivo do mesmo jeito. Tu entende? Não é uma coisa que vai te matar. Vamos supor que você produza um conteúdo muito mais super, hiper, mega bom. Vai ter gente que vai olhar, vai gostar, e vai ter gente que vai julgar, vai condenar, porque tem público para tudo quanto é conteúdo. Amanhã sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você vai morrer? Não vai. Não vai morrer, sua vida vai continuar. Isso não vai baixar o teu profissionalismo. Isso não vai baixar o teu nível de conhecimento. Isso não vai tirar as experiências que você teve. Entendeu? Não vai. Simplesmente não vai. Então você está deixando de produzir conteúdo e o que mais me deixa intrigado, sabe o que é? Muita gente grava conteúdo, se automutilando, né, entre aspas, se alavancando vícios, bebida, droga, fumo, enfim, vídeos, grava em promiscuidade, né, enfim, vou nem entrar nesse detalhe, e acha isso bonito, e acha isso bonito. Não tô nem condenando, nem julgando, porque cada um faz o que quer da vida, mas você já imaginou uma pessoa que não grava conteúdo edificante para as outras pessoas está tendo muito mais coragem que você, que carrega um conhecimento, que carrega uma experiência, uma bagagem profissional muitas das vezes, e está com receio de simplesmente aparecer aqui na câmera e abrir a boca. Você já parou para se perguntar que aquilo que você carrega pode salvar alguém? O conhecimento que você carrega pode ajudar milhares de pessoas que carregam, que necessitam, que têm a demanda que você carrega, o conhecimento que você tem. Já parou para imaginar que tem gente
e não produz conteúdo, e que produz conteúdo que não é de qualidade, produz conteúdo lixo, tá passando na sua frente, com mais coragem, sem vergonha de aparecer, e produzindo conteúdo lixo. E você, que carrega um conhecimento, que carrega um conteúdo talvez profissional, que vai ajudar pessoas, que vai alavancar a carreira de pessoas, ou que vai ajudar, pelo menos na mentalidade das pessoas, e simplesmente tem medo de aparecer. Por julgamento, por condenação, porque você tem necessidade que as pessoas te aprovem naquilo que você vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de aprovação. Bingo. Você não precisa de aprovação das pessoas. Não precisa. Sabe quem você precisa de aprovação? De Deus. Se ele te der aprovação, meu filho, minha filha, vá, faça. E principalmente se for ele. Se ele te dá autorização para fazer, para gravar, e se você tá caindo aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, com certeza, dois sinais é esse. Faça. Faça. Só faça. E não se preocupe com nada. Não se preocupe. A única forma de você vender, de você vencer a necessidade de ser aprovado pelas pessoas, pelo menos para mostrar o seu trabalho, é justamente enfrentando isso mesmo. É fazendo acontecer, é gravando. Entende? Vamos lá. Se você. Sabe qual é o problema da necessidade de aprovação? E aí a gente vai caminhando pro fim aqui. O problema da necessidade de aprovação, sabe o que é? Se você precisa de elogio para fazer as coisas, na primeira crítica você cai. É assim que funciona. Se você precisa de elogio para fazer as coisas acontecerem, na primeira crítica você cai. Você tem que ir lá na sua cabecinha aqui, ó. Existe uma linha de comando aqui dentro, chamada córtex pré-frontal, responsável pelos nossos pensamentos, pela assimilação. Você tem que ir lá no seu cérebro, na linha de comando, pegar elogio, pegar crítica, zerar. Acabou. Zerou. Quando uma pessoa te elogiar, tanto faz. Quando uma pessoa te criticar, tanto faz. Zero. Coloca numa balança, zero volume. Tá entendendo? Não é que você não vai reconhecer o seu merecimento quando você realmente fizer uma, uma produzir uma coisa boa, quando você realmente tomar uma boa ação. Não é isso. Não tô falando isso. Eu tô falando sobre o peso de um elogio, de uma crítica dentro do seu cérebro. Porque o mesmo elogio que te levanta, com a crítica você vai cair, você vai parar. Você vai parar. O mesmo elogio que te motiva, com uma crítica você desmotiva e bota tudo a perder. O mesmo elogio que te dá gás para produzir, com uma crítica você vai ficar totalmente improdutivo. Essa é a palavra certa. Improdutivo. E com isso, eu queria te colocar aqui uma experiência pessoal, para finalizar. Experiência profissional. Por muitos anos eu recebi uma direção divina para ir para a internet. Por causa dos meus conhecimentos, por causa daquilo que eu carrego, da forma como eu me comunico. E eu adiei por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo eu adiei. Na verdade eu fui desobediente, né? Porque uma obediência tardia também é desobediência. Também é desobediência. Então eu adiei por muitos longos períodos de tempo. Vim para a internet me expressar, mostrar meu conhecimento. E a partir do momento que eu entendi, que eu coloquei na minha cabeça, falei, caramba, todo esse tempo que eu não vim para a internet, que eu não abri minha boca para falar, quantas e quantas pessoas não puderam ser ajudadas por mim? Quantas e quantas pessoas não foram edificadas com aquilo que eu carrego? Quantas e quantas pessoas não foram destravadas, não foram motivadas, inspiradas através do conhecimento que eu carrego? Quantas pessoas deixaram de ouvir a minha voz porque simplesmente eu tinha medo de falar nas câmeras? Quantas e quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas aí no vídeo agora, você que está assistindo, ficariam sem ser destravadas, sem ouvir a minha experiência, sem ouvir a minha voz e sem ser ajudado naquilo que eu carrego? Quantas? Entende? Quantas pessoas você vai deixar de ajudar? Quantas pessoas você vai simplesmente deixar viver a vida delas, muitas das vezes sem sentido nenhum, simplesmente por causa do medo, travadas? Quantas? E com isso eu finalizo esse vídeo. Finalizo esse vídeo
Peço que você, se te interessou, vai ficar alguns vídeos aqui no final. Então, assiste, se inscreve no canal, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante e possa não ajudar só você, possa ajudar várias outras pessoas que carregam o mesmo problema. Necessidade de aprovação, medo de falhar em público. Compartilha. A gente se encontra na próxima.